Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos aí comentar sobre um texto da apostila chamado Meus Primos, que está na página 3. O objetivo dessa videoaula é realizar a interpretação desse texto, relembrar algumas figuras da linguagem que nós já vimos anteriormente, com o objetivo do quê? De fixarmos melhor os seus sentidos e posteriormente fique mais fácil para que nós possamos ver outras figuras de linguagem. E com isso nós vamos estudar também os vários sentidos que as palavras apresentam para nós. Vamos aí enriquecendo os nosso vocabulário para que quando formos aí construir textos, possamos ter uma diversidade maior de palavras que possamos utilizar. Isso que estuda o quê? A semântica na língua portuguesa, os vários sentidos que as palavras trazem. Então, quanto mais eu me utilizar dessas palavras e de conhecer um novo vocabulário, realizar essa construção, mais fácil fica o desenvolvimento da escrita. Então, página 3 da apostila, vamos acompanhar e fazendo aí algumas paradas para que possamos entender o real sentido do que o autor quer transmitir. Então, começa da seguinte forma. RG era um demônio. Percebam que essa palavra demônio ela está sendo utilizada no sentido conotativo e por meio dessa palavra é possível fazer uma relação de sentido. É possível relacionar, se o RG era um demônio, significa que ele era terrível, ele era muito arteiro. Então, essas características, quando eu consigo fazer uma relação de sentido, essa figura de linguagem ela se chama metáfora. Outros exemplos de metáfora. Ela é a borboleta do meu jardim. Ela não é uma borboleta ao pé da letra. Então, eu estou utilizando no sentido conotativo, empregando uma relação de sentido a palavra borboleta, que traz para mim o sentido de liberdade, que traz para mim o sentido de beleza. Então, ela é a beleza, ela é o quê? A cor que enfeita o meu jardim. Então, para essas palavras, quando nós fazemos relações de sentido, nós chamamos de metáfora. E é muito comum encontrarmos essas figuras de linguagem em poesias e também em músicas. Então, a primeira informação. RG era um demônio, entendemos já que a figura de linguagem que temos aqui é uma metáfora. Mais atleta, mais afeito à terra. Quem que é mais afeito à terra? O RG. E o que será que significa essa expressão? Mais afeito. Se uma pessoa é mais afeita, ela é mais acostumada. Então temos aqui o RG, um menino arteiro, mais afeito, mais acostumado à terra, mais acostumado a viver na terra. Então percebe-se que ele é um garoto que mais do campo, vive num ambiente um pouco mais, podemos dizer assim, ele vive num ambiente rural, não está tão acostumado com as coisas da cidade. Então, mais atleta, mais afeito à terra que qualquer um de nós. Ele era uma espécie de Tarzan, um filho do mato e do rio, diante da nossa meia tendência para o asfalto. Então, observamos aqui que existe um narrador falando dessa história, contando sobre o RG. Esse narrador está falando o quê? Que ele já tem uma tendência. Quando eu falo em tendência, eu estou falando o quê? Eu estou falando em costume. Se eu falo assim, eu tenho uma tendência em ir ao shopping todos os dias, isso significa o quê? Que eu tenho um determinado costume, que eu tenho uma certa inclinação, que esses são os meus hábitos. Então, tenho inclinação a isso, tenho tendência a isso, tenho costume a fazer isso. Então, perceba quantas palavras que eu posso aí substituir e que vão trazer o mesmo sentido. E é isso que nós precisamos perceber aos poucos. Diante da nossa meia tendência para o asfalto, enquanto o RG era mais acostumado à terra, sim, o narrador que conta aqui a história menciona o quê? Que eles tinham uma inclinação maior, um costume maior, um hábito maior de viver aonde? No asfalto. E esse asfalto nos traz qual relação de sentido? A cidade. Numa tarde, resolvemos caminhar pela estrada de ferro
E outra coisa, não pretendíamos senão dar uma olhada na filha de um vigia novato. Essa palavra novato, ela está grifada aí. Por que aparece essa palavra vigia novato? Que é justamente para dizer que ele era um vigia novo na sua função. E por qual motivo que eles andavam ali pela estrada de ferro? Justamente para olhar a filha desse vigia. Que era o quê? Uma morena carregada, de olhos verdes e longas tranças, que, de tardinha, lavava os pés, enfeitava a cabeça com uma flor e vinha para o patamar. Patamar, quando eu falo em patamar, vinha para o alto da casa, vinha para o patamar de casa tocar viola de 12 cordas e cantar sussuarana. Então, o que temos aí? Temos o RG, temos aí outros personagens que estão com ele. O RG, ele é mais afeito, mais acostumado a viver na terra. Características do RG, um menino terrível. Enquanto os outros eram mais acostumados a viver na cidade, tinham uma tendência maior para o asfalto e foram andar ali na estrada de ferro para olhar a filha do vigia, que era novo na sua função, que ela sempre vinha no patamar da casa tocar viola e cantar sussuarana, que é uma canção. No meio do caminho, demos com a ponte de ferro feita de trilho, dormentes e mais nada, onde só o trem podia passar. RG teimou que atravessar seria uma canja. Aqui eu tenho uma outra metáfora. Isso é uma canja. O que significa isso? Que isso é uma expressão popularmente conhecida para mencionar, isso aí é uma canja, que isso é tarefa muito fácil. O que é tarefa muito fácil para o RG? Atravessar ali aquela ponte. E como que era essa ponte? Somente tinha dormentes e mais nada, onde só o trem podia passar. Então, não tinha nenhuma outra segurança ali. RG teimou. O que ele teimou? Que atravessar seria muito fácil, seria uma canja, andando por cima dos dormentes. E se o trem viesse? Aventamos essa perigosa possibilidade. Então aí temos o aventamos. O que significa isso? Nós insinuamos. Quando eu insinuo alguma coisa para alguém, será que você consegue fazer isso? Eu estou insinuando. É algo que faça com que a pessoa tenha essa coragem. Então é uma insinuação. Eu estou insinuando isso. Eu estou pensando que talvez você realmente cruze essa ponte. Aventamos essa perigosa possibilidade. Por que é uma possibilidade? Porque o RG não atravessou ainda. Então nós insinuamos, falamos para ele, só quero ver. Então nós fizemos ali uma insinuação. Então sinônimo para insinuar, aventar. Palavra totalmente nova para nós. Aventamos essa perigosa possibilidade. Não ligou. Quem não ligou? O RG. Nós ficamos no barranco do rio e ele começou sozinho a travessia, enquanto os outros ficaram ali com certo receio, porque era um local inseguro, um local em que só o trem podia passar por ali, que era muito difícil que uma pessoa passasse ali junto com o trem, não tinha nenhum vão, ou se tivesse era um vão muito pequeno. O RG foi. Sozinho, ele começou o quê? A travessia. De repente, parecia coisa do diabo. O trem saiu da curva. A 100 metros da ponte, RG ia exatamente na metade e não tinha tempo de correr para frente ou para trás. Então, o que aconteceu? O trem apareceu, o RG já estava ali, o trem estava muito perto dele e o RG não tinha como escapar, nem para frente nem para trás. Ele teria que cumprir aquela travessia. E como que era o local onde esse trem passava? Um local que, pelo entender aqui da história, fica pressuposto que é muito perigoso. Fechamos os olhos, pensamos em Deus por sua alma de 16 anos. Olha o que eles falam, fechamos os olhos. Quem fechou os olhos? Os que estavam junto com o RG. Pensamos em Deus por sua alma de 16 anos. Quantos anos tinha o RG? 16. E por que eles pensaram a alma? Porque eles pensaram o seguinte, é impossível que o RG saia vivo dessa situação. O trem passou. Houve um minuto de pausa e depois RG apareceu no mesmo lugar, gritando que não seria a locomotiva da Great Western
que o mataria tão jovem. Então, o RG que aconteceu? Sobreviveu. Ok? Como? Vamos aqui verificar. Great Western aqui é somente para citar o nome da companhia ferroviária. Garoto de incrível presença de espírito. O que significa uma incrível presença de espírito? Uma inacreditável presença de espírito. Ele era um garoto que, inacreditável, aquela situação, os amigos ali não entenderam como ele conseguiu escapar daquilo. Garoto de incrível presença de espírito, quando viu o trem à sua frente, agachou-se, segurou com as mãos um dos dormentes e deixou o corpo pendurado. Então imaginem aí, como se fosse isso uma narrativa de aventura, o trem passando em um local muito pequeno, o que ele fez? Ele se dependurou, ele deixou o corpo pendurado, então ele teve que ter força ali para sustentar enquanto o trem passava, para que assim ele garantisse a sua sobrevivência. Depois que passaram os 12 vagões, suspendeu-se como num exercício de barra. Quem se suspendeu? O RG. Ele ficou ali pendurado, esperando que o trem passasse. Talvez poderia ter um local muito alto, então ele teve que ser muito forte ali para segurar. E o que ocorreu depois que o trem passou? De repente ele surgiu do nada. E ele ficou assustado quando ele reapareceu? Não. Ele começou a rir do estado de pânico em que estávamos. Ele riu ali das pessoas que estavam com ele, mas ele mesmo parecia que não tinha acontecido nada. O maquinista, ao chegar à estação de Gameleira, a 2 quilômetros dali, entregou-se à polícia, confessando que tinha matado o menino da usina Cachoeira Lisa. Então, para o maquinista, para ele, o RG teria morrido, porque ele imaginou, é impossível que uma pessoa escape nessas circunstâncias. Então percebam aí, a ideia dele ser arteiro, a ideia dele ter ali uma comparação, fez o quê? Com que o maquinista pensasse que ele teria morrido, mas as características dele mostram que ele era o quê? Um garoto muito esperto, que mesmo diante de uma situação em que uma pessoa nem tão esperta assim poderia não escapar, ele escapou. Então, para o maquinista, por que o maquinista entregou-se à polícia? Porque ele imaginou que teria causado aí a morte do RG, embora ele não tivesse culpa do menino estar ali no meio do trilho. Então fizemos aí a interpretação desse texto, verificamos algumas palavras novas como aventar, verificamos o que é ter um incrível espírito, várias metáforas ali que são utilizadas. Então as figuras de linguagem que eu quero comentar com vocês é justamente essa que nós utilizamos, a metáfora, em que eu faço várias relações de sentidos. Uma outra, hipérbole. O que é mesmo uma hipérbole? Um exagero intencional. Por exemplo, minha mochila pesa 1 tonelada. Isso é intencional, porque se ao pé da letra minha mochila pesasse 1 tonelada, sim, ela me esmagaria. Mas é um exagero e é intencional que eu estou utilizando no sentido de falar que a mochila ela é muito pesada. Chorei um rio de lágrimas, ninguém chora a ponto de encher um rio, mas é um exagero para mencionar que eu chorei muito. Outra que nós verificamos também, uma comparação. Para que eu tenha uma comparação, é necessário que eu tenha 2 elementos. Por exemplo, o homem é forte como um touro. Eu estou comparando o homem como um touro. De alguma forma, eu estou empregando características do touro no homem no sentido do quê? Dele ser forte. Então, metáfora, hipérbole, comparação. E nós temos uma outra aqui também no texto, que é chamada o quê? Eufemismo. O que é isso? Quando nós utilizamos alguma frase que não provoque um certo pavor na pessoa ou que simplesmente venha a suavizar alguma expressão. Aqui no texto nós temos a seguinte: fechamos os olhos, pensamos em Deus por sua alma de 16 anos. Pensamos em Deus por sua alma de 16 anos. Então, o que eles pensaram? Para que não falasse tão rapidamente em relação da morte,
pensou-se em um termo que suavizasse ainda mais essa expressão. E nós temos qual outra? A ideia da antítese, que é o quê? O contrário. Por exemplo, não haveria luz se não houvesse a escuridão. Então, o que? São ideias contrárias que ficam bem claras. Então, eu quero relembrar com vocês essas 5 figuras de linguagem. A metáfora, quando eu faço uma relação de sentido, por exemplo, ele tem um coração de ouro, significa que ele é uma pessoa muito boa. Hipérbole, um exagero intencional, por exemplo, morri de rir. Comparação, quando eu tenho um elemento, ela é tão bonita como uma flor. Eufemismo, quando eu quero suavizar alguma expressão. E antítese, quando eu utilizo o contrário. Por exemplo, no final de tudo, haverá uma luta entre o bem e o mal. Então, anotem essas informações, façam ali as atividades que forem propostas, verifiquem também atividades anteriores, cuidem-se e até mais.